Muito bem, irmãos, estamos de volta, graças a Deus por tudo que o Senhor já tem falado conosco até esse momento. Nós vamos compartilhar sobre a palavra de Deus agora, mais uma vez. Nós já ouvimos aí de muitas coisas que Deus está fazendo e de como Deus espera que nós sejamos como igreja, uma igreja em missão, uma igreja que está envolvida com a proclamação da palavra de Deus, onde quer que nós estejamos. Nós todos temos esse chamado de Deus. Se somos igreja de Jesus, precisamos anunciar Jesus. As pessoas estão aí, como nós ouvimos, querendo saber, precisando saber quem é Jesus. O que esse texto está nos falando, quem é Jesus, e nós somos empoderados por Deus, por meio de seu Santo Espírito, para ser a resposta do Senhor para essas pessoas. E hoje nós vamos ouvir um pouco sobre isso também, continuando no Evangelho de Marcos, agora no final do capítulo número 4, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo 41, e depois vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo número 20, ok? Duas histórias muito conhecidas acerca de Jesus Cristo, e depois disso nós vamos ter o momento da ceia do Senhor, nós vamos tomar a ceia. Então é importante que você esteja com os seus elementos preparados aí, o seu suco de uva, o seu pão, para juntos nós tomarmos a ceia do Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo número 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se acalmou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Versículo 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando na colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, abençoe o nosso tempo, continue falando conosco, que a Tua palavra continue trabalhando em nossos corações e que sejamos impactados e levados por Jesus de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, a sermos aqueles que anunciam as boas notícias, as boas novas de salvação, a mensagem do Senhor. Que assim seja, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus queridos, um texto muito conhecido por todos nós, é ou não é? Nós temos dois textos aí que falam sobre a continuidade da ação de Jesus, do ministério de Jesus, junto com os seus discípulos, no anúncio da palavra. E esse evangelho de ação, que é o evangelho de Marcos, vai emendando as histórias, contando como esse Jesus, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é Deus em ação, é Deus em missão. E os discípulos, juntos com Jesus, vão aprendendo cada vez mais acerca de Jesus, do Salvador, e de como é importante nesse movimento, nessa ação de levar o Evangelho, nossa confiança em Deus. Dois textos muito conhecidos, Jesus acalmando a tempestade, Jesus depois expulsando uma legião de demônios de um endemoniado, e o impacto que isso tudo tem àqueles que estão ao seu redor, tanto de Jesus e os seus discípulos, como do endemoniado e uma região ali, Decápolis, 10 cidades em torno ali dessa região de Gadara ou de Gerasa. Então, olha só que coisa linda que nós podemos aprender aqui com a vida de Jesus, com os ensinamentos de Jesus e do impacto que Jesus tem quando ele chega diante de uma situação, diante de um endemoniado, onde ninguém conseguia fazer nada. Então o título para a nossa mensagem de hoje, para a nossa conversa de hoje é: quem é este? Quem é este? Bom, no primeiro texto que nós estudamos, ou que nós lemos, estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos, capítulo número 4, do 35 do versículo 35 até o versículo 41, vai falar para a gente dessa viagem de Jesus, quando Jesus, junto com os seus discípulos, eles entram num barco e vão atravessar o Mar da Galileia, eles vão até o outro lado, tem que ir até o outro lado do Mar da Galileia, e Jesus aproveita desse momento para dormir, para descansar. Jesus vai até a polpa do barco e Jesus dorme. É interessante porque quando nós lemos ou ouvimos um texto como este, nós somos levados até a viagem de Jonas. Jonas foi chamado por Deus para levar a palavra do Senhor, uma mensagem de arrependimento até Nínive, aos ninivitas. Mas Jonas foge de Deus, entra num barco, fugindo da vontade de Deus, se afastando de Nínive, e por causa disso Deus manda uma tempestade no barco e as pessoas entram em desespero, o barco vai afundar. E aí as pessoas encontram Jonas no porão do barco dormindo. E as pessoas interrogam Jonas e descobrem que Jonas está fugindo de Deus. Nesse texto do Evangelho de Marcos, capítulo número 4, é uma situação oposta. Jesus é o próprio Deus, o Deus encarnado. E esse Deus em missão, junto com os seus discípulos e outros barcos que estão seguindo Jesus e os seus discípulos, eles estão em obediência ao Senhor, debaixo da palavra do próprio Deus, de Jesus Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Eles estão em obediência e do mesmo jeito vem uma tempestade sobre o barco. Olha só que interessante, porque muitas vezes você e eu somos levados a pensar que porque estamos em obediência ao Senhor, porque estamos com Jesus no barco, nós não sofreremos, nós não passaremos por dificuldades, por tempestades. Mas olha só, passamos por dificuldades, passamos por grandes tempestades, e olha que coisa fantástica, porque os nossos dias têm colocado diante de nós tempestades como nunca havíamos visto antes. Estamos diante de uma pandemia, estamos diante de um sofrimento. Hoje recebi
minha esposa e eu recebemos a notícia de que as aulas dos nossos filhos não voltarão neste ano de 2020. Não serão aulas presenciais, eles não voltarão à escola. Então é oficial aqui na nossa cidade, Vargem Grande Paulista, e algumas faculdades em São Paulo já têm se posicionado assim também. E eu acredito que nós nunca tínhamos vivido uma dificuldade, uma tempestade tão grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A frase dos discípulos, lá no final dessa tempestade, quem é este? Essa pergunta dos discípulos é uma pergunta que precisa mexer comigo e com você nesse momento. Porque este é Jesus. Jesus de Nazaré. Ele está no barco. Ele está passando pela tempestade junto conosco. Só que você e eu, muitas vezes, assim como os discípulos que estavam no barco com Jesus, nós nos desesperamos. Nós entramos em desespero e começamos a gritar, começamos a berrar, nossa fé se vai. E a gente começa a pensar que Jesus não se preocupa conosco. Por causa dos desafios, das dificuldades, muitas vezes nós somos levados a incomodar Deus como os discípulos fizeram, no sentido de, escuta, o Senhor não se importa pelo que nós estamos passando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Nós vamos morrer e o Senhor não está nem aí. O Senhor vai continuar aí dormindo, descansando, como se nada disso estivesse acontecendo. E quando Jesus se levanta no barco, Jesus repreende os ventos, Jesus repreende o mar, as ondas, e tudo se aquieta, tudo se acalma. Olha só que coisa linda! Nós poderíamos aprender um pouquinho com a vida de Jesus. Deveríamos aprender que Jesus está conosco no barco, que Jesus não nos abandona, que mesmo em meio à obediência ao Senhor, nós passamos por dificuldades e passaremos por muitas dificuldades. Não importam as circunstâncias, não importam os medos que nós temos, nós precisamos ter consciência de que Jesus está conosco, de que Ele não nos abandona. Jesus vai se levantar, vai repreender qualquer circunstância, porque nós estamos vivendo debaixo da sua autoridade, estamos andando com Deus e Ele anda conosco. Agora, olha só que lindo. Jesus podia ter parado simplesmente repreendendo o vento, repreendendo as ondas, repreendendo o mar. O mar da Galileia era um mar cercado por montanhas. Só que, repentinamente, por muitas e muitas vezes, um vento muito forte que passava por entre essas montanhas vinha para o mar da Galileia e provocava tempestades horríveis, gigantescas. E nós temos ali pelo menos um terço dos apóstolos que tem uma vasta experiência com pescaria, com o mar, com as ondas, de controlar aquela situação toda. Só que até esse público, esse pessoal experiente, ou você e eu, temos que aprender que muitas vezes, mesmo no meio da nossa zona de conforto ou do nosso habitat natural, nós nos desesperamos. Por quê? Porque nós deixamos de lembrar de quem Deus é e de que Ele está conosco. Então nós estamos na nossa zona de, digamos assim, de conforto, onde nós somos pegos de surpresa, porque a situação é muito pior do que qualquer outra situação que nós já havíamos vivido anteriormente. Jesus está conosco, Jesus está com você, Jesus está comigo. E olha, você e eu precisamos aprender, porque Jesus vem e dá uma palavra, e debaixo de uma palavra de Jesus, debaixo da ordem de Jesus, tudo se aquieta, tudo se acalma. Só que o texto não para por aí, Jesus não para simplesmente repreendendo, mas Jesus vai até os discípulos e ele dá uma palavra de repreensão aos discípulos também. Ele olha para os discípulos e vai dizer: o que está acontecendo com vocês? Vocês não têm fé? Vocês se esqueceram de quem eu sou? Vocês se esqueceram de tudo que vocês já viveram comigo até aqui? Por acaso vocês não se lembram de que com a minha palavra o paralítico se levantou? Com a minha palavra um leproso foi curado? E com a minha palavra as coisas acontecem, porque eu sou Deus, Deus encarnado. Eu não disse para vocês que nós íamos atravessar o mar?
Então nós vamos atravessar o mar. Eu estou com vocês, estou no barco, vocês estão nessa comigo e eu estou nessa com vocês. Então nós precisamos entender que o nosso envolvimento com a missão de Deus, andar junto com Deus, quer dizer que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida, na nossa jornada. Ele nos chamou para a missão e Ele não nos abandona na missão. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer para o texto é: por que Jesus queria atravessar para o outro lado do mar? Por que Jesus queria chegar a Decápolis? Por que Jesus queria chegar naquela região? Aí vem o nosso segundo texto, que é o texto da cura do endemoniado daquela região, do Gadareno. Olha só que coisa fantástica. O texto vai dizer para a gente que esse endemoniado, ele era um endemoniado conhecido por toda aquela região. Assim que o barco encosta, assim que eles ancoram, eles terminam de atravessar, eles ancoram, quando Jesus desembarca, esse endemoniado vem correndo na direção de Jesus Cristo. E ele vem correndo na direção de Jesus. Ele era um todo sujo, imundo, porque ele vivia entre os sepulcros. Então você imagina como era o estado físico desse homem também. Não é só uma destruição espiritual, mas é uma destruição social, emocional, familiar. Todos os ambientes desse homem, da vida desse homem, estavam destruídos por causa da possessão demoníaca. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, detê-lo. Já tinham tentado por muitas e muitas vezes prender esse homem, amarrá-lo, porque eles já haviam, as pessoas, a família, os amigos, a sociedade já havia desistido de libertar esse homem espiritualmente. Então ele era preso por demônios, mas também era preso por correntes, por cadeias humanas, porque as pessoas haviam desistido dele. Jesus Cristo chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia, vence, rompe todas as barreiras da tempestade. Por quê? Porque Jesus quer libertar esse homem. Quem é este homem que até a natureza, os ventos, as ondas lhe obedecem? Esse homem é Jesus de Nazaré, o que veio dos céus, é Deus encarnado, é Ele quem vem para romper todas as barreiras, para libertar também esse endemoniado. Muitas vezes você e eu queremos viver com Deus e a gente não quer viver dificuldades, nós não queremos passar por problemas, não queremos enfrentar tempestades, não queremos obedecer a missão de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer, muito menos lidar com o endemoniado ou enfrentar uma jornada tão grande para libertar alguém. Uma pessoa. Nós cantamos muitas vezes, né? Baseado na parábola das 100 ovelhas, quando Jesus fala do bom pastor que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida. A gente canta sobre isso e fala da importância de uma ovelha. Jesus vai atrás de um endemoniado. Quando esse endemoniado vem até Jesus, possesso, os espíritos imundos, depois da palavra de ordem de Jesus, eles começam a implorar para Jesus deixá-los em paz. E aí eles pedem para Jesus: por favor, manda a gente ir para os porcos então, porque nós não queremos sair dessa região. Olha que detalhe interessante. Existem demônios que são apegados às regiões, aos locais, aos lugares. Por quê? Porque eles estão habituados àquela sociedade, àquele local, e eles vão construindo uma história ali porque as pessoas se acostumam com eles, vivendo com eles, debaixo do poder, da autoridade deles, se submetem a eles, se acostumam a eles e castigam as pessoas, mas não buscam pela libertação espiritual. Não é o que Jesus Cristo faz, não é jamais o que nós, como discípulos de Jesus, vamos aceitar. Por quê? Porque onde vem a palavra do Senhor, onde aparece, onde brilha a luz de Cristo Jesus, onde a candeia é acesa, as trevas se dissipam. Os portões do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Nós vamos de encontro e nós vamos transformar a sociedade, porque debaixo da palavra de Jesus, os demônios vão. Jesus é aquele que invade
a casa do homem forte, que amarra o valente e rouba a casa do valente. Então Jesus é aquele que vai chegar agora, com esse homem forte, esse homem valente, que nem as correntes podem prender, que a sociedade desistiu de libertar. Jesus vai amarrá-lo e vai arrancar a casa dele. E é o que Jesus Cristo faz, porque essa é a igreja de Deus em ação, é a igreja de Deus em missão, unidos como um só corpo, debaixo da autoridade do cabeça, que é Cristo Jesus. Nós vamos como igreja, a igreja de Deus em missão, encarando os desafios, passando pelas tempestades, exercendo a nossa fé em Deus, porque Ele está conosco. Nós vamos libertar o oprimido. Nenhuma pessoa que é possessa vai ter encontro com a igreja de Jesus e permanecer possessa. Jesus dá uma autorização aos demônios. A legião, eles eram muitos. Tudo bem, pode ir para os porcos. E eles vão para os porcos. 2.000 porcos. E esses porcos se jogam precipício abaixo, caem no mar, morrem afogados. Isso aqui é uma ilustração do que acontecerá com os demônios e todos os servos de Satanás quando Cristo estabelecer o seu reino de direito e de fato. Portanto, nós precisamos viver e pertencer ao Senhor. Ele é o nosso Deus. E esse é um Deus em ação. Quem é este? É Deus em ação. Jesus tem poder sobre tudo e todos. Não é só um endemoniado que é liberto. Não é só um paralítico que volta a andar. Não é só um leproso que é liberto. Não é só os pecados que são perdoados. Mas desde aquele momento que Satanás é repreendido, quando ele tenta Jesus no deserto, Jesus vai mostrando o tempo todo que não importa a casta ou o nível de autoridade do demônio ou dos demônios, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, debaixo da palavra dele, nenhum demônio pode prevalecer. É por isso que eu e você não podemos e não devemos ter medo do diabo nem dos demônios, pela autoridade de Cristo Jesus em nós. Nós ouvimos a Raquel falando sobre isso também. Nós, desde que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus, e somos empoderados por este Espírito que é o próprio Deus. E debaixo da palavra de Cristo, da autoridade de Jesus, nós podemos expulsar demônios. A igreja de Jesus está em missão. Nós somos a igreja em missão. Não tem como eles não se submeterem à autoridade de Cristo, através da vida da igreja, da nossa vida. E olha só, esse homem é totalmente transformado. A notícia se espalha, e por mais que seja difícil nós assumirmos isso, as pessoas eram mais apegadas aos porcos do que queriam a libertação daquele homem. Jesus está na região de gentios. Decápolis é uma região basicamente dos gentios. É por isso que eles lidavam e trabalhavam com porcos. Os judeus não queriam os porcos, mas os gentios queriam os porcos. Eles já estavam acostumados com o endemoniado, andando pelos sepulcros, causando confusões, brigas. Eles já estavam habituados com aquilo. Mas Jesus vem e transforma a vida de um homem. E eles mandam Jesus embora da região. Eles não querem que Jesus fique lá. Jesus cumpre a missão dele. Mostra para os discípulos o quanto é importante vencer as tempestades, vivendo debaixo de fé, para enfrentar os demônios. E mostrar o quanto Deus é poderoso e pode transformar uma vida, uma cidade. Quando as pessoas vêm, eles encontram um homem que antes vivia acorrentado, vivia entre os mortos, vivia nos sepulcros, vivia correndo de um lado para o outro, gritando, se cortando, sofrendo. Eles encontram este homem em perfeito estado, junto de Jesus. E sabe o que acontece com eles? Eles se escandalizam. Eles ficam apavorados. E eles não querem aquilo. E aquele homem que primeiramente chegou até Jesus, possesso, e os demônios suplicavam para que Jesus deixassem eles em paz. Agora esse homem
suplica a Jesus para ir junto com Jesus. E Jesus diz para ele que não. Não. Agora você é meu missionário nesta região. É o que Jesus Cristo disse para ele. Jesus disse para ele: vá, fique aqui, conte para os seus familiares o que Deus fez por você. O que Deus fez por você. Então eu quero aproveitar o gancho da pastora Raquel, da nossa irmã Raquel, responsável pela nossa área de missões. Quero aproveitar esse gancho para fazer um desafio para você antes de nós tomarmos a ceia do Senhor. Eu quero desafiar você, junto com o desafio de Jesus, a esse ex-endemoniado, para você compartilhar para a sua família o que Deus fez com você, o que Deus fez na sua vida, para você explicar para as pessoas, dizer para alguém quem é Jesus de Nazaré e o que ele pode fazer na vida dessas pessoas também. Existem muitas pessoas que ouvem da palavra de Deus, mas por falta de uma orientação da ação do Espírito Santo através da vida de alguém que explique, como usou Filipe como eunuco, explique o que a palavra está dizendo. E Deus quer usar a sua vida. Então eu quero desafiar você a procurar alguém. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, um vizinho, não importa. Liga para essa pessoa, manda um recado e conte quem é Jesus. Quem é este? É Jesus, que perdoa, que ama, que restaura, que deu a vida por nós. Jesus vai embora, volta com os seus discípulos, mas Jesus deixa um missionário, um homem, para contar para toda aquela região, 10 cidades, 10 povoados, o que foi que ele fez, o que foi que Deus fez. Hoje nós estamos aqui, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, e nós vamos nos lembrar, através dos elementos da ceia, o que foi que Cristo fez por nós. Ele deu a vida por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele conquistou o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Porque todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crê com o seu coração, confesse com a sua boca que Jesus é Rei dos Reis, que Ele morreu pelo meu, pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou e está vivo. Vivo está o nosso Senhor. E hoje nós vamos celebrar isso. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este tempo, agradecendo a Deus pelos elementos e vamos tomar a ceia do Senhor juntos. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor veio até nós e o Senhor nos responde a grande pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar se submetem e lhe obedecem? Quem é este que até uma legião de demônios não pode suportar? Quem é este que é dono do sábado? Quem é este que pode perdoar pecados? Quem é este? Este é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que se apresentou aos discípulos, se apresentou aos gentios, se apresentou a nós essa manhã e vai continuar se apresentando através da sua igreja, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós estamos em missão, anunciando a palavra do Senhor, falando do Salvador, Jesus de Nazaré, que morreu por nós, pagou pelos nossos pecados. E hoje nós celebramos, juntos como igreja, a vitória de Jesus sobre a morte, a nossa vitória através do sacrifício de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esses elementos que representam o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, a vida de Jesus que foi entregue em nosso favor. Nós continuaremos anunciando, Jesus, o que o Senhor fizeste por nós. Continuaremos anunciando, Deus,
que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, mas que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e nós temos um encontro marcado, porque há uma promessa de que um dia Jesus voltará e de que um dia nós tomaremos esta ceia, passaremos por este momento juntos com o próprio Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Maranata, Jesus. Volta, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor Jesus. Nós anunciaremos a tua palavra até que o Senhor venha. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Querido, quero abrir com você lá 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do versículo número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Em seguida, Jesus disse: Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse assim: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos. Amém. Graças a Deus. Lembre-se, o que nós fazemos aqui é um memorial, é uma recordação. Nós fazemos isso em memória de Cristo Jesus. É um símbolo daquilo que Cristo fez por nós. Mas lembre-se muito bem disso. A ceia é para você que é discípulo de Jesus. Então, não permita que as dificuldades, as tempestades da vida ou a sua falta de fé faça com que você não participe da ceia. Peça perdão ao Senhor, reconcilie-se com Deus e vamos tomar a ceia juntos. Essa palavra é uma palavra de Deus para você, para sua família. Lembre-se disso, você é amado por Deus e Deus está chamando você para a sua missão, para andar com Ele, para enfrentar os desafios e mostrar para todo mundo quem é este. Quem é este? Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós nos vemos em breve, se Deus assim o permitir.